Ela é bonita, seus cabelos muito negros, e o seu corpo faz meu corpo delirar. Olá, Brasil, boa tarde. Nós estamos chegando às 15 horas e 12 minutos para mais um Santa Receita. E aí, como foi seu final de semana? Gostoso? Aproveitou? Família em casa? Eu espero que tenha sido muito, muito bom de verdade e que Nossa Senhora esteja sempre aí com você, abençoando seu lar. Segunda-feira, gente, hoje nós temos aqui uma programação bem diversa para você participar e, aliás, participar de verdade, que hoje você vai poder conversar comigo no ar, ganhar a nossa canequinha aí com a grife do Santa Receita. Daqui a pouquinho eu explico, tá? Hoje no Plantão Médico nós vamos falar sobre a hipertensão, especialmente nos jovens. E agora nós vamos falar sobre pressão alta. De acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão, a pressão alta é a responsável por 40% dos infartos. 40%, quase a metade, né? 80% dos derrames. Quem tem pressão alta está mais sujeito a derrame, 80%. E 25% dos casos de insuficiência renal terminal, é o que acontece, pelo menos esse é o quadro aqui do Brasil. Cerca de 5% das crianças e adolescentes têm hipertensão. Para falar sobre hipertensão de um modo geral, você tem hipertensão, você está com hipertensão, você nem sabe direito o que é isso? Faça a sua pergunta e para falar especialmente sobre a de jovens, eu estou recebendo no programa o cardiologista, intervencionista, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, Dr. Marcelo Cantarelli, e é com ele que eu converso agora. Seja bem-vindo, doutor. Fez boa viagem? Obrigado, fiz. Muito obrigada por ter vindo. E a partir de agora você pode fazer perguntas através do nosso e-mail, santareceita@tvaparecida.com.br. Vai aparecer tudo aqui através do Facebook e também através do WhatsApp para o doutor, né? Pressão alta mata mesmo, hein? Mata. Eu acho que a hipertensão é o principal fator de risco para o infarto e para o derrame. Nossa! E é importante porque são 17 milhões de brasileiros que têm pressão alta. É bastante gente, né? É um quarto da população, é bastante gente. Vamos explicar primeiro para as pessoas o que provoca a hipertensão, ou seja, a pressão alta, né? A pressão alta, ela pode ser primária ou secundária, quer dizer, primária é quando a hipertensão é a própria causa do problema. E ela começa porque o nosso sistema vascular, o nosso encanamento, vamos dizer assim, e olha que são muitos caninhos, hein? Ele tem um sistema que regula a pressão. Por quê? Porque a gente anda, a gente fica em pé. Se nós tivéssemos um encanamento sem pressão nenhuma, o sangue descia para o pé, ficava no pé e todo mundo morria, tá certo? Então, para que o sangue circule para cima e para baixo, é que nem uma bomba mesmo, né? Uma bomba, existe essa questão da pressão sanguínea, que mantém, então, o sangue circulando através do movimento do coração. E esse valor de pressão adequado ao funcionamento do organismo, em torno de 12/8, quem mantém são pequenas células chamadas baroreceptoras ou pressoreceptores, que eles detectam o nível de pressão do organismo e regulam juntamente com o cérebro. Nós temos um filme sobre isso? Nós temos um filme que eu acho que já é a evolução da hipertensão. Depois. Tá. Então segura um pouco aí, daqui a pouco a gente mostra. Quando esse sistema entra em parafuso, quer dizer, começa a não regular a pressão, aparece a hipertensão. Ou seja, esses pressoreceptores deixam de trabalhar adequadamente e a pressão começa a subir, o coração, como é uma bomba, começa a gerar uma pressão maior e os vasos sanguíneos começam a se estreitar para poder manter o sangue circulando e a pressão aumenta. Isso é chamada hipertensão essencial ou hereditária. Mas por que ela acontece? Por que acontece isso? Essa desordem, ela vem, na maioria das vezes, de origem genética. Por isso que a gente saber se os nossos familiares têm pressão alta é muito importante. Já é um indício. 80% da hipertensão arterial, ela é transmitida, ela é genética, ela é hereditária. As outras são secundárias a outras doenças que promovem o aumento da pressão arterial. E quais são as principais? Uma doença de tireoide. Pode provocar, hipertireoidismo, quando a tireoide produz muito hormônio, aumenta a pressão arterial. A obesidade pode aumentar a pressão arterial.
Doenças renais, nefrites, glomerulonefrites, também promovem hipertensão arteriais. Alteração na artéria renal, como obstrução da artéria renal, também produz a hipertensão. Alguns tumores produzem adrenalina. Adrenalina é um hormônio que aumenta a pressão arterial, como os tumores chamados feocromocitomas. Então, essas são doenças onde você tem a hipertensão como um sintoma dessa doença, mas é a minoria. A maioria, quer dizer, mais de 80%, a hipertensão ela acontece por um desarranjo desse sistema que mantém a nossa pressão de maneira natural. Doutor Marcelo, quem sempre teve pressão baixa, vai ter eternamente ou de repente ela pode aumentar? Não associada a uma dessas doenças, né, que o senhor já citou, que podem aumentar, mas por si só. Ela pode ter, porque se a gente pensar em termos de estatística, mais da metade da hipertensão arterial vai aparecer depois dos 50 anos. Então, depois dos 50 anos, metade da população está hipertensa. E o fato de você ter a pressão normal até os 50 anos, por exemplo, não quer dizer que você não vai entrar nessa conta logo depois. Se a gente pegar os idosos acima de 70 anos, 80% são hipertensos. Então, por quê? Porque existe o fator de risco chamado idade. Com a idade, existe o envelhecimento natural, a aterosclerose que começa a alterar as artérias ficam mais endurecidas e a pressão aumenta. Então, a idade por si só é um fator de risco. O fato de você ter sua pressão normal hoje não significa que no futuro você não possa também desenvolver hipertensão. E óbvio, se você tem um fator genético, a sua chance vai ser maior. Vocês viram aí, né? Após os 50. Agora, durante a nossa conversa aqui, o senhor falou sobre estar obeso. Então, é isso que está fazendo o jovem, porque nós estamos num país mais gordinho, crianças mais gordinhas, pré-adolescência mais cheinha. E esse é um dos casos, porque vem aumentando esse número de jovens com hipertensão? Com certeza. 13% da hipertensão arterial incide em pessoas abaixo de 35 anos. E aí, tirando o fator genético, existem fatores ambientais. O fato de você ter o gene que vai provocar hipertensão não significa necessariamente que você vai ser hipertenso. Mas se você seguir alguns hábitos que não são saudáveis de vida, como beber muito, fumar, quer dizer, o tabagismo, ficar acima do peso, essas coisas vão fazer com que você desenvolva a hipertensão com mais facilidade. Falou outra coisa que o jovem está fazendo cada vez mais nesse país, beber muito. Isso. Então, no caso das crianças, vamos começar lá atrás, é bem interessante porque eu participei de um dos primeiros estudos de hipertensão em criança no Brasil, 1985, eu era aluno do 5º ano de medicina e a gente apresentou esse trabalho em Cleveland. E foi exatamente ver a hipertensão arterial em diferentes camadas sociais. E as crianças que tinham uma camada social um pouco mais elevada, elas eram mais obesas, elas tinham mais hipertensão do que as crianças de classe social mais baixa, que eram mais desnutridas e não tinham hipertensão. Então, a partir desse estudo, e hoje a gente vê um crescimento da obesidade, não só infantil, mas em todas as faixas etárias, a gente vê que há uma ocorrência maior de hipertensão decorrente da má alimentação. Uma alimentação com excesso de sal, excesso de gordura, e que aumente, obviamente, o peso, né? Acaba complicando a situação. Criança mamando refrigerante, né? Quer dizer, tomando refrigerante já na mamadeira, guloseimas, tudo leva a uma alimentação apressada, desequilibrada e o corre-corre do dia a dia mesmo, né? Quantas vezes a mãe chega em casa apressada, ela trabalha, o pai trabalha, vamos comprar uma pizza, é a solução mais rápida, né? Então, isso tudo agregado ao fato de não fazer exercício, nem a criança. Perfeito, quer dizer, o que acontece é o seguinte, a gente tem que pensar que o nosso coração é o nosso motor. Cada um recebeu o seu motor quando nasceu, tá certo? E vai crescendo, o coração vai acompanhando o teu crescimento. Entretanto, veja bem, é como se fosse um carro. Você tem um motor de um carro pequeno, tá certo? Vamos colocar um Fusca, tá certo? E de repente você pega esse motor de um Fusca e coloca num caminhão. O que vai acontecer? Não vai subir, né? Vai bater pino. Não, o não motor, vai dar certo. O motor vai bater pino. Vai bater pino. Por quê? Porque o motor vai ter que fazer muita força para tirar o caminhão do lugar que é mais pesado. Isso vale para o nosso organismo. Então, veja bem, uma pessoa que pesa
60 quilos e de repente começa a engordar e passa a pesar 120, isso tem um preço, o coração sobrecarrega, ele tem que fazer mais força para trabalhar. E aí gera mais pressão e aparece a hipertensão. Então, na hora que você faz essa pessoa fazer atividade física e perder peso, e ela emagrece e ela volta ao peso, praticamente você cura a hipertensão. Então, porque, inclusive, quem faz, cirurgia bariátrica se refere a isso, né? É uma das indicações, porque a bariátrica, quer dizer, o grande obeso, é aquele paciente, aquela pessoa que começa a desenvolver doenças relacionadas à obesidade importante, principalmente o diabetes, a hipertensão e as doenças da circulação. Então, na hora que você já opera com o propósito de melhorar essas doenças. Por quê? Porque essas doenças vão fazer a pessoa morrer cedo. Dificilmente, a gente pode, até os espectadores lembrarem, quer dizer, dificilmente você lembra de um idoso acima de 70, 75 anos, obeso, muito obeso. Você não lembra porque eles morreram antes de chegar nessa faixa etária. Então, por isso que é importante. Então, no caso da criança, do jovem, é o mesmo raciocínio. Né? Você não pode sobrecarregar o teu coração. E a atividade física ela é muito importante. Por quê? Depois de uma atividade aeróbica, por exemplo, corrida, bicicleta, natação, etc., a pressão da pessoa abaixa. Ela sobe no exercício, depois ela baixa o relaxamento, esses receptores se relaxam. E quando a pessoa faz atividade física com uma certa frequência, diária, por exemplo, esse relaxamento ele vai ficando cada vez mais constante. Então, é muito importante o que a gente chama de tratamento não farmacológico da hipertensão, ou seja, tratar sem remédio, que é fazer atividade física, controlar o peso e uma dieta pobre em sal, porque o sal ajuda naquele estreitamento das artérias. Então, muitas das pessoas que têm hipertensão, só com isso você consegue corrigir a hipertensão sem precisar de remédio. Isso é importante. Mas para aquelas em que o medicamento é indicado, ela tem que tomar direto também, que muitas pessoas param assim, de repente, de tomar um remédio, porque, já tomei, acho que já estou bem, minha pressão já está boa, e param de tomar também é outro erro, não é? É outro erro, porque assim, corrigido esses fatores, que é o tabagismo, o alcoolismo, peso e tudo mais, a hipertensão arterial, se a pressão não corrigiu com isso, significa que ela não vai corrigir. Certo. Ela não tem cura. Ela tem controle, ou seja, aquelas célulazinhas já foram danificadas, elas não voltam ao normal, que são os nossos guardiões da pressão. E aí o controle é medicamentoso. É medicamentoso. Vamos ver o filme agora? Sim. Roda então para o doutor explicar, por favor, Felipe. Esse fala sobre o que então, doutor? Então nós temos o corpo humano, aí um vaso, uma artéria. Olha só, a hipertensão ela já provocou um estreitamento da parede e uma formação de placas de gordura. Foi ela? Então esse amarelinho aí é o colesterol estreitando, porque é um fator de risco para formar aterosclerose e a própria hipertensão. E esses são os órgãos-alvo que a hipertensão vai afetar: o coração, o cérebro e os rins e as artérias, principalmente. Então aqui nós temos o coração já por dentro. Como o coração vai trabalhar com uma pressão alta, as paredes do coração elas vão se hipertrofiar, como se fosse um músculo fazendo exercício. Quando você vai fazendo exercício de resistência como halterofilista, o músculo também vai aumentar, provocando uma hipertrofia. Aqui já é a artéria mostrando que o colesterol e as gorduras estão se localizando e até causando uma obstrução. Isso vai causar angina e no futuro um infarto. Está vendo essa parte escura? Por quê? Porque obstruiu uma artéria, uma coronária, e provocou um infarto. Aí fica assim escuro? E aí fica escuro, é a morte do coração, do músculo cardíaco. Aliás, tem gente que infarta assim, de repente, que quando morre fica bem escuro, né? Sim. Não é? Sim, a pele da pessoa assim fica... É a cianose que a gente fala. E aqui nos rins, quer dizer, o rim é o nosso filtro do organismo, ali você tem as arteríolas e tudo mais, e a hipertensão ela vai danificar o rim, danificar essas artérias, estreitando, dificultando a ação dos rins. Derrame. A hipertensão também, além do derrame cerebral, ela pode afetar a retina, a circulação, quer dizer, nossa retina... É mesmo? Exatamente, o estreitamento desses vasos e até a formação de dilatações, que são pequenos aneurismos, podem formar, então levar a pessoa até a perder a visão. Então é importante a gente saber disso também. E no cérebro? E no cérebro, o cérebro também tem irrigação sanguínea. Então esses vasos, aquelas obstruções que a gente mostrou, entupindo o cérebro, provocam o infarto do cérebro, que é o derrame.
O derrame nada mais é do que um infarto do tecido cerebral. E aí, a hipertensão, pela nota que eu li na abertura da nossa conversa, é muito importante, porque o peso é grande, 80%. 80% do derrame cerebral é causado por hipertensão. Quer seja por dilatação e a ruptura da artéria ou pelo entupimento da artéria. Gente do céu, vamos andar, já dá vontade de sair correndo. Aliás, ninguém pode sair correndo sem encostar um médico, que isso é perigoso, mas já dá vontade, né? De começar a caminhar e diminua o sal. Diminua o sal. Eu já volto, nós vamos para o intervalo, na verdade, eu vou dar um recado, deixa eu até explicar aqui para vocês. Vocês estavam querendo mais tempo para as pautas médicas e o nosso programa está oferecendo. Eu vou dar um recado, vou para o intervalo e volto com esse assunto para o doutor responder todas as perguntas que vocês tiverem. Então, já tem alguns e-mails aqui, pode mandar perguntas sobre hipertensão, que eu volto para a gente conversar, tá bom, doutor Marcelo? Já venho. Nossa, perigoso demais, né? A gente tem que se cuidar, oh meu Deus. Então... Voltamos a conversar com o Dr. Marcelo Cantarelli, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista e veio lá de São Paulo para participar aqui do nosso programa. Tem perguntas aqui, doutor? Vamos a elas, né? Boa tarde a toda... Opa, olha aí, pessoal, tava demorando. Boa tarde, toda a equipe. Boa tarde. Nossa, que vergonha, meu Deus do céu. Você viu, doutor? Que desânimo. Olha lá. Eu falei lá num tom lá em cima. Vamos caprichar aí, gente. É pra todo mundo aí. Boa tarde, toda a equipe. Boa tarde. Ei, amigos, obrigada. Melhorou bem. Agora sim, aqui tá todo mundo preocupado aqui com a hipertensão. Você quer saber? Meu nome é Rosimeire, sou de Nova Era, Minas Gerais. Quero parabenizá-la pelo programa, tá riquíssimo. Obrigado. Os especialistas são ótimos. Gostaria de saber... Doutor, fazer caminhada já ajuda a controlar a pressão alta? Eu tenho pressão alta e tenho 50 anos de idade. Ajuda muito, porque durante a atividade física, a pressão ela vai subir, a máxima sobe, a mínima tende a abaixar, mas o mais importante é que depois da atividade física há um relaxamento das artérias e a pressão abaixa e fica baixa durante um tempo. Quando você faz essa atividade diariamente, esse período de relaxamento cada vez mais ele aumenta. Então, é como se a gente acostumasse as artérias a trabalharem mais relaxadas. Então, ajuda a sua pressão diminuir quando você faz atividade física. E é óbvio, quando você faz a caminhada, você vai queimar calorias, você vai perder peso, o colesterol diminui, a glicemia, quer dizer, a taxa de açúcar no sangue também diminui. Então, tudo ajuda. E ele emagrece, santo remédio. Né? E emagrece. Santo remédio, de graça. De graça. Esse de graça, é só andar. Subir escada ajuda? Também ajuda. Hã? Se o joelho estiver bom, ajuda. Porque se o joelho, depois de uma certa idade, o joelho também, olha, é só problema no joelho, viu? Boa tarde, meu nome é Marli Soares, eu tenho hipotireoidismo. Ao contrário do que você falou que quem tem hiper pode, né, ter mais problemas. De alguns anos para cá, eu desenvolvi hipertensão. Isso pode acontecer por causa do hipotireoidismo? Pode, de uma maneira... Ela é de Goiânia, Goiás, Marli. Sim. Sabe por que pode? Porque o hipotireoidismo também é uma causa de obesidade. Então, se ela for obesa por conta do hipotireoidismo, a obesidade é um fator de risco para a hipertensão, então ela pode ter se tornado indiretamente, né, hipertensa nessa situação. O mais comum é o hipertireoidismo. A tireoide acelera, produz muito hormônio, a pessoa emagrece, mas em contrapartida, esse hormônio da tireoide, ele acelera o coração e aumenta a pressão arterial. E aí, você tratando isso, volta tudo ao normal. Tireoide é outra coisa, né? Uma glândulazinha tão pequenininha e provoca tudo em você. Vamos ao WhatsApp, tem perguntas, não tem, Felipe? Vamos dar uma atenção aí. Fabi, oi, Cláudia, eu tenho pressão baixa, 9/5. E quando ela fica 12/8, já me sinto mal. Isso é normal? Sou de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Beijo, Fabi. Fabi, isso é normal. Na verdade, o valor normal da pressão arterial é o mínimo possível em que o seu organismo se sinta bem e trabalhe bem. Mas mais ou menos quanto? Então, ela tendo 9/6 de pressão, quer dizer, ela deve ser mulher, jovem, então é comum a mulher jovem ter a pressão um pouco mais baixa. Se ela se sente bem, se ela não tem tontura, mal-estar, que são coisas da pressão baixa, vida normal. Engraçado que existem alguns estudos que mostram que as pessoas que têm pressão mais baixa, elas vivem mais, então ela pode ficar mais contente. Tá bom. Conceição, ela é de São Luís.
Antes da menopausa, minha pressão era baixa, né? Vindo a ficar alta depois que veio a menopausa. Tem alguma relação? Tem, depois dos 50 tem tudo. Tem relação também, porque a hipertensão arterial, ela incide mais nas mulheres do que nos homens. Ah, não, mais então, a mulher tem a tendência a ter mais hipertensão. Ah, não acredito. Por que isso? E isso é estatístico. E na fase da menopausa, o que acontece é que o hormônio feminino, que teoricamente seria um protetor, ele deixa de ser produzido. Então, a hipertensão, ela pode aparecer também. Então, é por isso que esse caso é bem relatado. Além do envelhecimento das artérias, além da carga genética que pode aparecer, a questão da menopausa também influi. Deixa essa daí, já vou responder, deixa eu só fazer uma daqui. A Fernanda Santos, de Sumaré, São Paulo, interior de São Paulo. Não pratico exercício e sou muito ansiosa. Isso pode causar a pressão, a hipertensão? Ela não falou quantos anos tem. Não digo que pode causar. Mas o psicológico altera? O psicológico altera. A ansiedade, o estresse, ele aumenta a liberação de um hormônio chamado adrenalina. E a adrenalina, quando fica aumentada no nosso corpo, qual é o efeito que ela traz? Aumentar a frequência cardíaca e aumentar a pressão arterial. Um estresse crônico vai fazer com que a pessoa fique cronicamente no seu dia a dia com a pressão mais alta. E isso, a longo prazo, é ruim, porque pode realmente a pessoa ficar hipertensa por conta disso. Aliado à falta de atividade física, ou seja, o sedentarismo, ele é um fator de risco também para a hipertensão e para o infarto do miocárdio. Por quê? Porque vai levar à obesidade e também ao aumento da glicemia, quer dizer, o aumento do colesterol também e aumento da pressão arterial. A Charlene Bezerra. Oi, Claudete, boa tarde, eu tenho 35 anos e eu sinto dor de cabeça, às vezes com tontura. Isso significa que pode ser hipertensão? Eu tenho histórico familiar de hipertensão. O sintoma, dor de cabeça, ou uma dor de cabeça ao acordar ou de madrugada, isso tem alguma relação? Tem. Os sintomas da hipertensão mais importantes são a dor de cabeça, a dor na nuca, principalmente de manhã quando acorda, tontura, escurecimento de vista, enxergar uns pontos brilhando ou uns pontinhos pretos, zumbido no ouvido, às vezes sangramento nasal pelo nariz, formigamentos pelo corpo também. Tudo isso é sintoma que pode estar relacionado à hipertensão. Por quê? São sintomas que são comuns a outras doenças. Mas a pessoa pode ter hipertensão e nem saber. Mas é esse ponto que eu queria chegar. Na grande maioria das vezes, a hipertensão durante a vida toda não vai dar nenhum sintoma. Por isso que é super importante, quem nunca mediu pressão na vida... Não, mas mesmo esse sintoma, desculpa, doutor, que o senhor falou, sei lá, acorda com dor de cabeça, toma um comprimido para dor de cabeça, é só uma dor de cabeça, e vai levando e já pode ser um sinal. Pode, principalmente se você tiver isso com frequência. Tá. Quase todo dia acorda com dor de cabeça. Tá. Vai ao médico, vê como vê, dá uma investigada nisso. Mas é importante colocar o seguinte, que na maioria das vezes não dá sintoma nenhum. É por isso que metade das pessoas que têm pressão alta não sabem que tem pressão alta. Diferente de qualquer outra situação, fazer o diagnóstico de hipertensão ele é mais fácil, é só medir a pressão, não fura, não dói. Mas agora tá a farmácia não pode então, mais. Tem que ir ao médico e tem que medir a pressão. Infelizmente nós vivemos num país muito difícil, né, de acesso aos médicos, mas tem que dar um jeito, né? Tem que medir a pressão. Em quanto tempo, mais ou menos, a pessoa tem que ir lá dar uma olhadinha e ver como é que está a sua pressão? Uma vez por ano. Pelo menos. Pelo menos. Você não foi lá, mediu, a pressão está normal, uma vez por ano você vai medir a sua pressão. Passou dos 50 todo dia. Não, eu tô brincando. Passou dos 50. E se você foi, mediu, é hipertenso, pelo menos a cada 6 meses você vai ter que ter um controle da tua pressão. E com o passar dos anos? Com o passar dos anos vai depender do que acontecer com você em termos. Se você vai desenvolver alguma lesão em algum órgão-alvo desses que a gente mostrou no filme e que tem aqui no boneco, tem aqui do seu lado. Tá certo? Então, que são o cérebro, os olhos, tá certo? As artérias, a artéria aorta aqui, o coração, as coronárias e os rins. Esses são os órgãos-alvo. Numa consulta médica, quando você faz o diagnóstico, você vê que a pessoa tem pressão alta, o que o médico tem que fazer? Ele tem que detectar se você já tem algum comprometimento em algum desses órgãos. Tá. Isso é que vai determinar com que frequência você vai ter que ir até o médico, porque você vai ter que fazer a prevenção de um infarto, de um derrame, de um Mas aparentemente... e de um problema renal. Estando tudo bem? Tudo bem, se você tiver pressão normal, aparentemente uma vez por ano. Tá bom. A Célia Tonucci. Boa tarde, Claudete, sou de Saltinho, primeiro
primeira comunicação, vamos dizer assim, né? Mensagem lá de Saltinho, São Paulo. A pressão sobe ou abaixa dependendo do sistema nervoso, do momento que estamos passando? Obrigada, Célia, pela participação. O sistema nervoso ele influi realmente na hipertensão. O que acontece na maioria das vezes é, quando a pessoa fica nervosa, ansiosa, a pressão sobe, pode subir. Se a gente medir a pressão, colocar um aparelhinho, é um aparelho chamado mapa, coloca e fica medindo 24 horas a pressão da pessoa. Ninguém tem a pressão no mesmo valor linear, às 24 horas. Não existe. Existe uma gangorra, quer dizer, uma montanha russa, que na pessoa normal vai oscilar dentro de valores normais. Então vai oscilar, quando a pessoa está dormindo, a pressão é mais baixa, então vai estar lá 8/6, depois ela acorda, vai para 12/8, pode ir para 13/8, enfim, 11/7, vai durante o dia. Quando ela vai fazer uma atividade física, quando ela vai passar um estresse, uma final de Copa do Mundo, ou do time de futebol, vai no estádio, aquela coisa toda. Ou recebe as contas em casa? Essa adrenalina, ela faz a pressão subir. Isso é uma reação natural. Agora, quando a pessoa tem pressão alta, essa oscilação da pressão vai estar numa linha superior, ela vai estar oscilando sempre em níveis mais elevados. Até algumas pessoas mesmo dormindo não vai ter o que a gente chama da queda da pressão fisiológica durante o dorme, que caracteriza a hipertensão. Então o sistema nervoso é bastante importante nisso. Aí tem tanta coisa para conversar sobre pressão alta, você precisa... O Felipe pedindo ar aqui para o nosso diretor, vamos fazer pressão arterial geral, parte 2, porque a gente precisa falar da alimentação. Dizem que chuchu é ótimo, chuchu não tem gosto de nada, né? Sem sal, eu imagino que não devo ficar lá essas coisas, mas dizem que é bom para baixar a pressão. Qual o peso da alimentação na hipertensão? A gente volta nesse assunto brevemente, combinado? Sim. Agora, aqui um e-mail. Boa tarde, Santa Receita. Olha, não é mentira minha. Quem pode focalizar aqui, ó? Eu não exagerei, ó, é boa tarde, Santa Receita. Dá pra ver aí de casa, não? O que eu tô falando? Aqui é o Rafael Carneiro de Goiânia. A influência genética na hipertensão, doutor, primária, é muito conhecida, né? Quanto mais parentes portadores de pressão alta você tiver, maiores são as chances de desenvolver a hipertensão arterial. O Santa Receita é a nossa companhia de todas as tardes. Abração, Claudete e doutor. Deixa eu ver, Rafael Carneiro. Um beijo, Rafael. Eu não digo quanto mais parentes, mas quanto mais parentes próximos. Pai, mãe. Então, se você tiver o pai e a mãe hipertenso, você vai ter uma chance muito grande de desenvolver. Se você tiver só a mãe ou só o pai, você vai ter uma chance grande. Se você tiver só os avós e não os pais, a chance já diminui. Então, quanto mais próximo é o seu parentesco com a pessoa que tem hipertensão, maior vai ser a chance. Ok. Bom, parece que eu tinha visto mais uma, mas o tempo acabou. Mas eu acho que você ficou feliz, a gente teve mais tempo aí para conversar hoje com o doutor Marcelo, falando sobre hipertensão. Então, as suas considerações finais no parte 1, doutor. A consideração final é o seguinte: não dá para saber se você tem hipertensão ou não se você não medir a sua pressão arterial. Então, meça a pressão arterial de maneira adequada, tá certo? Para tentar fazer o diagnóstico, saber se você faz parte dessa estatística. Eu queria deixar uma dica de um site no ar, que é o coraçãoalerta.com.br, que é uma campanha da nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista para reduzir as mortes por infarto, por derrame. É mesmo? Como é que chama? Coração Alerta. Coraçãoalerta.com.br. Lá tem várias informações sobre todos os fatores de risco que levam ao infarto, derrame, inclusive a hipertensão arterial. Como estamos no mês do coração, no mês do Setembro Vermelho, acho que é uma ótima dica de uma boa leitura, que é o nosso site, o nosso Facebook, Twitter e Instagram. E vocês sempre fazem para o mês de setembro uma campanha diferente a cada ano? Essas informações estão todas lá no coraçãoalerta.com.br? Sim, estão todas lá. É uma campanha que já existe há 4 anos e que sempre em setembro a gente potencializa porque tem esse apelo para lembrar as pessoas que existe o coração e que precisa ser cuidado. Meu Deus, e como, né? Eu queria agradecer a participação do Dr. Marcelo Cantarelli, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista. Tá aí no ar, Felipe, tá, né? O contato é SBHCI, é isso, né? Isso. .org.br/Facebook, né? Que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia. E é da sociedade também esse outro site, então, o coraçãoalerta.com.br, com vários artigos para cuidar do coração no Setembro Vermelho. Um beijo, obrigado, doutor. Faça boa viagem. Obrigado. Viu? Muito obrigado pela presença.